aqui com o Vitor Espanha. Valeu demais, Vitor. Cara, feliz demais de estar aqui. Estamos aqui para falar de uma experiência louca demais. Imagine um cara, pelo menos é como eu vi nas redes sociais, ele foi fazer um investimento, fez um investimento e foi sorteado com uma experiência que pouquíssimas pessoas na história fizeram. Um pouco mais de 600 pessoas, né, na história. Como que foi isso? Como que surgiu isso? Sei que você já falou isso 70 mil vezes. Cara, eu sou... Pro pessoal me conhecer, eu sou engenheiro de Belo Horizonte. Eu tava mandando bem demais na minha carreira, seguindo aqui aquela linha segura ali, né? E aí, assim, sempre fui muito curioso com assuntos diversos, e principalmente tecnologia e inovação. Então, trazia sempre esses conceitos para minha equipe, né? Eu liderava uma equipe na empresa que eu saí recentemente. E nisso, eu já estava estudando sobre blockchain, Web3, criptomoedas, NFT, esse mundo novo, né? E aí, assim, já estava guardando uma grana para investir nisso. Só que eu queria investir quando eu visse algum projeto que trouxesse algo um pouco mais concreto para o mundo real mesmo, né? E aí eu fiquei sabendo desse projeto da CSA, a Crypto Space Agency, e vi que eles então compraram um assento nesse voo da Blue Origin e iam sortear para os membros da comunidade. E aí eu falei, caramba, legal, né? Assim, além de eu poder ganhar, é uma oportunidade também de colaborar, né? Entrar em uma comunidade de uma agência nova, né? Eles desenvolveram essa agência para a nova geração. E isso é um projeto muito disruptivo e eu sempre gostei pra caramba disso. Então, assim, legal, alguém vai para o espaço de verdade e é uma coisa legal de se participar. E aí eu fui o sorteado, né? Quanto que você investiu? Quando foi isso? E quanto que está valendo hoje do seu investimento? Foi dia 24 de abril que eu comprei os NFTs. Um domingo. Deixa claro pra quem tá assistindo. Então foi dia 25, foi na segunda. Pô, tu tem que consertar então, tá vendo? Foi na segunda-feira, ou 24 ou 25. Eu não, foi 25 com certeza. Foi, então é isso. Pode ficar tranquilo. Fechado. E aí, então eu comprei, investi em 3 na época eu paguei 4 mil, a cotação do Ether tava tipo 14 mil, era 0,25 Ether. Então hoje tá bem mais barato para quem comprar, né? E foi isso, cara. Comprei esses 3. No final das contas, eu fiquei sabendo que só era sorteado o número da carteira, então eu poderia ter 200, que seria uma... Só teve um bilhete, você tinha comprado 3. Só que, assim, o pessoal tá achando que eu sou sortudo do universo agora. Lógico, né? Eu tô achando com certeza. Só que o legal, assim, como era um projeto muito embrionário, eu concorri com um pouco mais de 160 pessoas. Então, estatisticamente falando, era uma probabilidade bem alta, né? São quantas pessoas? 160, mais ou menos. Era pouca gente. Gente, estatisticamente... Alto. É bem alto. É bem mais fácil que ganhar na Loto Fácil. Muito mais fácil. Assim, sortudo é quem ganha na Mega Sena, não eu que ganhei a viagem. Lógico que eu sou sorteiro também, mas uma escala de sorte muito maior, né? Então foi essa história, basicamente. E aí que dia que você ficou sabendo? De 24 de abril, 25 de abril, você comprou o negócio. Isso. Tá lá, vamos fazer investimento, sou um cara que é uma coisa mais segura. E aí você recebeu um e-mail, uma mensagem, um SMS, ou você vai para o espaço. Como que foi isso? Então, eu tava... eles estavam correndo contra o tempo, porque eles já tinham comprado o voo, e o voo seria bem na sequência, né, da Blue Origin. E divulgaram que o sorteio seria no sábado, ou seja, 5 dias depois, né? Eu cheguei, entrei na comunidade um pouco mais avançado, algumas pessoas já tinham comprado os NFTs. E aí no sábado, então, eu sabia que seria pelo Twitter, eu estava acompanhando o Twitter lá, quando eu vi o número da minha carteira no primeiro colocado, primeiro posicionado. E eu falei, caramba, sou eu, né? Aí tinha uma autentificação de 2 fatores, aí eles me mandaram, eles falaram que iam mandar Ether para minha carteira, para eu voltar para eles, para eu fazer essa autentificação, e depois tinha que preencher o formulário por e-mail. E aí eu falei, é o meu número, né? E agora? Assim, falei com a minha esposa, o que tá acontecendo? Aí ela falou, não, será que isso é verdade? Daí ficou naquela... Poxa... Vou ter que desmarcar. Ia ver Cruzeiro e CSA. Mas aí, quando então eu vi o resultado do sorteio, eu fiquei meio incrédulo na hora, porque não é todo dia que você é sorteado para o espaço, né? Para uma viagem espacial. E aí, até que eu caí, depois dessa autentificação, eles me mandaram um Zoom para entrar numa ligação com a empresa, com a CSA, com o pessoal lá de Londres, né? Lá em Londres.
E os caras já estavam pilhados, assim, você tá entendendo o que tá acontecendo? Eu falei, não tô entendendo, não caiu a ficha. Não... Cara, você vai pro espaço, tá entendendo? Eu falei, não tô entendendo. Aí demorou pra cair essa ficha. Logo após essa reunião, eu recebi o primeiro NDA, que é um contrato de confidencialidade da Blue Origin. O e-mail tinha um nome assim de Your Flight to Space, seu voo pro espaço. Imagina que louco. Mais louco. A gente costumado comprar passagem da Latam, né? Bem, sua passagem para São Paulo está aqui, a sua passagem para o espaço está aqui. Exato. E aí foi desdobrando tudo isso, né? Eu tive que ficar uma semana em silêncio, não podia falar com ninguém. Pois, mas isso é uma coisa que eu não entendi, porque foi sorteado, e sorteio foi no Twitter. Por que tinha sigilo? Porque o sorteio no Twitter, ele tinha o número da carteira, ele não tinha um nome da pessoa. Entendi. Ninguém saberia quem que era, a não ser a empresa, né? E minha esposa, porque se uma terceira pessoa falasse, eu teria que pagar uma multa, entendeu? Se a terceira pessoa soubesse e isso por acaso caísse na mídia, por exemplo, entendeu? Então, por isso que teve o contrato de confidencialidade, né? E você teve a oportunidade de levar do Cruzeiro, mas enfim, a primeira camisa de futebol brasileiro. E o homem viu. Viu? Cara, só que eu sou atleticano, você sabe disso? Tô brincando aí porque eu sou atleticano. Mas, infelizmente, né? A parte ruim. Mas o fenômeno é respeitado. Não vai ter nenhum atleticano que vai falar mal do fenômeno. Demais. E foi ele é o cara. Exato. E foi legal porque quando eu tive com ele lá, postei no meu Instagram, o pessoal achou legal, né? É lógico, pelo amor de Deus. Bem, na boa. É igual o Ronaldinho Gaúcho no Galo. Não tem como um cruzeirinho, o Ronaldinho Gaúcho é gênio. Como que foi a ideia de levar a camisa do Cruzeiro? Claro que você já pensou, o homem vai conversar comigo. Cara, né? mas nem foi por isso, assim. Lógico que, né, depois, legal, imagina eu conhecer o Ronaldo por isso, mas porque o Cruzeiro, no caso ali, né, eu levei coisas na bag, é uma bag mais ou menos desse tamanho, assim. E... O que você levou nela? Então, aí eu levei coisas que significam muito pra mim, né? Então, eu levei a bandeira do Brasil, por exemplo, que eu acho que era uma oportunidade de a gente levantar a bandeira, né? Eu levei uma Bíblia que, né, para mim é super importante, sou um cara de fé e tal. Levei muitas fotos da minha família. Levei, né, inclusive uma foto também da Nicolinha, que é uma criança amadora, não sei se você conhece ela. Ela representa a nova geração, né, na astronomia, em divulgação científica. E o que mais que eu levei? Deixa eu ver. Isso, uma bolinha, aí tipo um pet de uma outra missão que eu fiz e tal. Algumas coisas assim que significam bastante para mim. E a blusa do Cruzeiro, no caso, ela me traz uma memória bem afetiva assim, em relação ao legado do meu pai, né? É isso, até o vídeo, foi isso que eu gravei com o Ronaldo. Falei assim, porque quando eu era criança, o primeiro sonho que eu tive era de ser jogador de futebol, né? E eu amava jogava futebol, jogava futebol lá em Contagem, né? Sabe onde que é? Ali perto da casa da minha avó e tal. E então, eu lembro quando eu era criança, ir no estádio com meu pai e, assim, vários momentos especiais que eu tive com meu pai foi no estádio. Então, tem essa coisa com meu pai, especificamente. O Cruzeiro é isso pra mim, né? Tipo assim, é o domingo que eu vou pra casa do meu pai, eu já sou casado, né? E a gente vai lá, tipo assim, comer um negócio e ver o jogo. E o futebol é muito além, realmente, de ver o jogo. Tem toda a comunidade, tem toda a questão de juntar todo mundo. Exatamente. Então, foi isso que significa o Cruzeiro pra mim, né? A ideia foi... Eu falei isso muito nas minhas redes antes. Assim, gente, não... O pessoal ficou me inflamando antes, né? Descobriram que eu era cruzeirense. Meu Instagram estava fechado, eu abria, descobri que eu era cruzeirense. E assim, eu levo a bandeira, não vai levar. E assim, a mensagem que eu mais recebi. E eu não tava falando sobre esse assunto antes. E eu falei depois da viagem, porque eu não queria desviar o foco, porque a bandeira do Brasil, para mim, era a coisa relevante nesse momento ali. Porque inclusive, a bandeira que eu tenho levantado. A gente pode mais, a gente pode contribuir mais de forma científica, de forma técnica para o Brasil. Porque o futebol a gente é bem reconhecido, né? Vamos ganhar a Copa esse ano, mas é uma oportunidade, de fato, a gente levantar temas técnicos, temas muito relevantes, para que a gente possa sentar nessas cadeiras mais altas. Então, eu não queria desviar o foco dali. E depois aí, conheci o Ronaldo, foi super legal também. É comum pessoas que vão para o espaço, elas terem uma epifania ou ter algum momento assim de entender a pequenez humana, sim, uma questão de uma conexão espiritual, ou até mesmo um fim de uma conexão espiritual, e você disse que você é uma pessoa religiosa. Sim, sim. Como que foi você ver a Terra lá de cima, o pequeno ponto azul? Não foi realmente um pequeno ponto azul, você não chegou na Lua. Mas como que foi essa visão que você teve?
isso foi muito especial, porque eu sou cristão, né? Eu sempre tentei ser praticante, né? Não só tipo assim, beleza, tem uma Bíblia fechada ali no canto. Eu acho que pelo menos tudo que eu faço, eu tento fazer bem feito, né? Assim, eu tenho isso muito como característica. E quando, assim, para mim, né, quando eu tive essa experiência de olhar para cima, uma coisa que me chamou muita atenção foi a camada de oxigênio, né, da atmosfera. É bem concentrado próximo da Terra, porque quando você vai subindo vai se tornando mais rarefeito. Então, quando você olha isso lá de cima e você vê que, tipo, de fato a Terra é muito grande, mas você olha para cima, é infinito. E essa casquinha de ovo, que é né, o que a gente enxerga de azul, né, o céu azul, me deu uma sensação de bicho. Parece que vai acabar a qualquer hora esse oxigênio, a gente vai respirar, isso vai acabar. E aí na hora ali, assim, e depois também fiquei refletindo demais, eu fiquei muito assim, falei, cara, olha que viagem, a gente está tipo, no planeta, pelo menos aqui no sistema solar, único que tem uma atmosfera com oxigênio, que é favorável à nossa vida, que tem água, que ao mesmo tempo, se a gente estivesse um pouco mais próximo ao Sol, a gente estava queimado, um pouco mais longe, a gente estava congelado. Enfim, e olhar isso de cima e ver a complexidade disso, isso me fez assim, tipo, assim, acender mais a minha fé ainda, né? Eu falo isso em alguns podcasts, cara, eu não consigo olhar para isso e achar que, sim, e respeito, né, lógico, quem acha, mas eu não consigo olhar para isso e ver, achar que é um acaso, simplesmente um acaso, porque é um combinado de fato de variáveis para que tenha essa condição. E não só na forma macroscópica, mas na microscópica. Quando você olha para dentro do nosso corpo, que é o corpo humano, é uma coisa fenomenal, né? Então, essa foi a experiência que eu tive e foi uma experiência em comum com as outras pessoas, né, da própria tripulação. Eles ficaram assim, e aí conversando com outras pessoas também. O próprio Charlie, né, que foi a Lua, que estava lá com a gente, ele falou que isso é natural, que as pessoas voltem dessas experiências espaciais com uma fé um pouco maior, né? Então, foi isso. E ainda sobre a questão de bastidores, vocês têm um grupo no Zap? Temos. Porque não é comum o WhatsApp ser muito utilizado nos Estados Unidos. Sim. Vocês têm um grupo do Zap do pessoal que viajou junto. Como que são essas pessoas? Porque você foi um sorteado. Sim. O resto foram pessoas extremamente influentes que estavam lá. Como que é esse grupo? O que vocês conversam? Vocês mandam bom dia? Tem figurinha do Elon Musk, do Jeff Bezos. Jeff Bezos, né? A gente tem um grupo, pouco movimentado. A última movimentação que foi na semana passada ou retrasada, se não me engano, que o Vitor Vescovo, que é um dos tripulantes, ele tem uma empresa de exploração marítima, submarinos, né? E ele identificou o naufrágio mais profundo até hoje da história. E aí... Ele mandou no grupo. Ô, gente, aí ele mandou, olha, Vitor, parabéns, meu xará, né? Vitor, parabéns, né? E tal. Aí todo mundo mandou parabéns. Então, assim, como você falou, lá fora não é tão utilizado o WhatsApp. Mas como era a ferramenta em comum para todo mundo que estava ali, aí a gente usou o WhatsApp, porque eu acho que para a ferramenta de grupo é mais interessante, né? Eles usam muito né, outras coisas para um a um, né? Assim, não para grupos. E aí a gente tem um grupo, então às vezes a gente conversa algumas coisas. Toda vez que chega alguma coisa, porque até agora eles estão mandando presente para nossa casa, cara, Blue Origin, isso é muito legal. E aí, o que eles mandam para vocês? Cara, direto chega o boné, essa semana chegou um porta-retrato lá em casa, aí esses dias chegou um pet igual da missão, desse tamanho lá em casa, garrafinha de água, toda semana chega um presente diferente lá. Essa experiência também foi muito legal. E como que as pessoas entraram lá? Você foi sorteio. Isso. O resto, eram quantas pessoas e como que elas chegaram lá, você não sabe. Teve gente que chegou assim, ó, quanto que é isso aí, ó? 30 milhões, 20 milhões, toma aqui, ó, aceita as Pix. Meteu essa. Eu fui, né, patrocinado através desse sorteio pela CSA. A Kátia também foi patrocinada por uma outra instituição. Ela é de onde? Ela mora nos Estados Unidos, mas ela é mexicana. Então ela foi a primeira mulher mexicana a ir ao espaço e a segunda pessoa a ir ao espaço, como eu fui o segundo brasileiro a ir para o espaço. E os outros são nascidos... Minto. Aí tem o Hamish, que foi nascido na Inglaterra e hoje mora em Dubai. Mas ela pagou? Como que foi? Não, ela foi patrocinada por uma instituição. Ela é uma menina
super influente em temas de ciência, tecnologia, matemática, o STEM, né? Super influente, menina muito legal, e já estava desenvolvendo um trabalho como influencer mesmo nesse sentido. Então eles acharam que seria legal ela representar isso, entendeu? Então ela foi também a primeira pessoa naturalizada americana que foi ao espaço. Então o voo ele tinha uma representatividade muito legal. Eu não fui como brasileiro, eu fui como o primeiro criptonauta, o primeiro a ir para criptomoedas, Web3 da história. Mas coincidiu de ser o segundo brasileiro. Então, para Blue Origin isso foi muito legal, né? Assim, com certeza. Foi um match muito interessante. O Vitor, aí os outros investiram, né? Não sei quanto, como que foi a negociação, mas tinha o Evan, que foi a segunda vez pela Blue Origin, ele foi na missão da New Shepard 16, se eu não me engano. A nossa era 21, né? Bancou. Quanto que é? Não sei. Eles não... chegaram assim, vou de novo. O cara deve ter sobrando, né? Mas o que eles falam lá, falando de valores, né? Eles não abrem pra gente os valores porque... É no direct, manda direct. Manda direct. Porque depende muito da motivação. Vou dar um exemplo. Se o Neymar quiser ir, provavelmente eles vão pagar pra que ele vá, né? Então, depende muito porque hoje eles têm uma lista de espera de bilionários que querem ir, mas não é o dinheiro simplesmente que é a motivação, porque tem que ter igual... Como, por exemplo, tinha então o primeiro criptonauta, a primeira mexicana mulher, que é a primeira naturalizada, tinha o Vitor Vescovo, que explora o oceano, já conquistou o Everest e agora foi para o espaço. Aí você tem o Evan, que foi a segunda vez para o espaço. Então, assim, tinha vários significados ali das pessoas. Não é simplesmente pessoas aleatórias que são colocadas nas missões. E isso é legal, porque à medida que o programa vai sendo desenvolvido, e agora vai ser exponencial a quantidade de pessoas que vão. O meu número como voo suborbital desse New Space que eles chamam é o 25, né? E eu creio que, cara, daqui o próximo ano deve ir mais 100 pessoas, pelo menos, entendeu? Até hoje, 600 e poucas pessoas foram na história da humanidade. A gente fala de 7 bilhões de pessoas vivas hoje. E também das que morreram, né? Então, 600 pessoas é uma amostra minúscula em relação à humanidade. E eu creio que pelo menos mais umas 100 nesse próximo ano irão, porque o desenvolvimento ele é exponencial, né? Eles deram alguma perspectiva, existe alguma futurologia acerca de quando que isso vai começar a ficar acessível? Acessível entre aspas, por exemplo, R$500 mil, $100 mil para poder viajar. Hoje, tem perspectivas para isso? Hoje a Virgin, né? Falando de preço, a Virgin, que é a concorrente, eles não chegam ainda no espaço, eles não passam a linha de Kármán, né? Que é a linha que divide o espaço, mas eles já comercializam por $900 mil esse voo. Então eu imagino que a Blue Origin deve estar ali 1 milhão, 2 milhões, né? Chutômetro mesmo, não é informação não. O que eles falam muito, né? Assim, antigamente, há 3 anos atrás, mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo, você não iria numa viagem como essa. Então já é mais acessível. Uhum. Eu acho que o desenvolvimento ele vai ser muito semelhante ao que a aviação comercial no Brasil. Nos anos 80, só ricos andavam de avião. Nos anos 90 ainda é difícil. Eu fui andar de avião com 15 anos, entendeu? Porque para mim era inacessível. E, então eu acho que vai ser desenvolvido dessa forma. Eles não têm assim, essa matemática exata de quando que vai ser, né, assim, acessível a R$50 mil uma passagem, ou menos do que isso, mas eu sou muito positivo em relação a isso, e eu acho que vai ser muito democrático nos próximos 10 anos, muitas pessoas vão assim, milhares de pessoas vão ter ido ao espaço, entendeu? Agora, uma outra dúvida que eu tenho é como que foi a preparação para isso? Foi tudo muito às pressas, pelo que você disse, foi rapidaço. Sim. Tem algum tipo de, por exemplo, olha, this is a training, por exemplo, a emergência, tipo, sei lá, olha, se tiver esse negócio cair na selva, você vai ter que matar um frango. Teve algum tipo deve ter tido algum tipo de instrução, treinamento. Quanto tempo que foi isso? Como foi isso? Você chegou a fazer experimento na selva? Eu tô perguntando isso porque é comum, por exemplo, ter treinamento de sobrevivência de quem pilota avião na selva, no mato, enfim. Como que foi com vocês? A gente teve o treinamento, mas é legal explicar para o pessoal que foi um voo suborbital e é muito diferente dos voos técnicos científicos da NASA, por exemplo, né? Que é um voo orbital que fica... Explica a diferença. Então, voo orbital, você orbita a Terra, você sai de uma altitude, a espaçonave ela vai
viajar a uma velocidade altíssima que vai ficar ali por um grande tempo, né, ou dias. Foi o que a Inspiration 4 da SpaceX, foram 4 civis, né, no ano passado, eles fizeram essa viagem, ficaram 3 dias ali, né, à deriva, né, meio que assim, para o pessoal entender. A viagem da NASA, por exemplo, eles vão para a estação espacial, que fica a 400 quilômetros da Terra. É um ano que os caras falaram. E fica ali por vários dias. Então você tem as missões lunares, como as Apolos, né? Então, assim, existem essas diferenças. O voo suborbital, que foi o programa do Blue Origin, é muito rápido, né? É como se fosse um míssil atirado para cima, a 106 quilômetros nós chegamos, então a estação espacial está a 400, nós somos a 106. E um outro parâmetro de comparação legal é que um avião comercial está a 10 quilômetros. Então eu fui 10 vezes mais do que um avião. É muito longe. E assim, Concorde, que era um avião supersônico, né? Que hoje infelizmente não está mais ativo, ele ia a 18 mil e o pessoal já via a curvatura da Terra, que legal. Então eu fui bem longe, mas muito, muito perto em relação ao que as pessoas fazem também, né? E, inclusive foi a vontade que deu de ir mais longe e ficar mais tempo, né? E vou, se Deus quiser, depois. Mas nisso, então, como é um voo programado, é como se fosse um míssil que vai e volta, é um voo parabólico, assim, né? Você não vai cair na selva. Não tem essa possibilidade, você vai cair sempre no deserto, né? É controlado isso. Você sai da base, né? O launchpad é no Texas e a gente pousou, né? A cápsula pousou a 10 quilômetros de onde foi lançada, é muito próximo. É muito bem programado, o negócio vai tão longe e volta numa precisão muito grande. O foguete depois ele pousa certinho. É muito doido esse negócio de pousar, cara. Muito doido, cara. Muito doido. De pousar. A tecnologia, né? Eu cheguei aí no US Space Camp nos anos 90. Legal. Eu fui lá 3 vezes. E era impossível isso. Impossível. Eu lembro que uma vez eu perguntei, mas tem muito desperdício. Exatamente. É muito desperdício. Eu lembro que, a primeira vez que eu vi um ônibus espacial, lá tem um ônibus espacial gigante, com aquele tanque externo laranja, né? Sim. Isso aí é tudo jogado fora. Cara, tirando a Shuttle, né? A Shuttle que depois volta. Então sempre tem um histórico de desperdício de material gigantesco, que inclusive é um dos elementos que inviabilizava o transporte comercial. Sim, e é isso. Olha só que legal. Estava estudando sobre isso. Nos anos 80, um Space Shuttle desse custava assim, mais de 50 mil dólares por quilo transportado ali dentro. Então, você imagina, você soma a massa do foguete, caríssimo. Hoje, a SpaceX, acho que foi o último valor que foi divulgado, em função desse foguete retornável, o custo já é 3 a 4 mil dólares por quilo transportado. Gente, é muito louco. E parece que o Starship, que é o próximo foguete, vai ser o maior foguete da história, né? Que é para povoar Marte, aquela coisa toda, vai ser a 900 dólares por quilo transportado. E depois vai sendo mais barato. E é isso que vai tornar acessível, entendeu? É muito louco, porque me falaram que era impossível em 95. Exato. E já mudou tanto o negócio que... Eu tô fascinado por isso, Alberto. Tô fascinado porque a gente que limita o desenvolvimento tecnológico, né? Nossa mente limitada. Agora, poxa, olha que viagem. Você vê a luz do sol em 8 minutos pela velocidade da luz, né? 8 minutos, ou seja, está longe demais, porque a velocidade da luz, né, a propagação é muito rápida. Quem disse que a velocidade da luz é a velocidade mais rápida de encontrada? Então, existem ciências por trás, né, ciências quânticas e tudo mais, que eu acho que várias variáveis ainda serão descobertas, né? E isso torna mais acessível. A grande questão é que a gente sempre vai pensar em ciência com base naquilo que a gente já viu. Exato. Inclusive, eu falei com o Sacani, que eu acredito em ET. Ele não, né? Não. E eu falo que eu não acredito em contato. Mas é complicado. A gente fala, por exemplo, de vida em outros planetas. Sim. A gente está buscando vida como a nossa, no carbono, isso, nos paradigmas que a gente tem aqui. Sim. Mas, cara, pode ter vidas de outros, sei lá, aqui mesmo que a gente nem percebe. E, tipo, a gente não tem instrumento para perceber. Isso, na ciência, a gente chama, limite epistemológico. São os limites do fazer científico. E não tem como a gente descobrir essas questões todas. E agora, sobre a sua viagem, a gente poder encerrar nosso papo, que eu acho bem interessante, é que você não era um fascinado por esse assunto. Não, eu sempre fui curioso pelo assunto, mas eu não era o geek ali que ficava... que ficava olhando, e agora você está estudando Space Shuttle, estudando as questões todas, é claro, esse envolvimento vai surgindo.
Como que está sendo para você agora o seu contato com esse tipo de conhecimento? Você tem pensado em conversar com pessoas sobre esse tipo de conhecimento? Enfim, como que está sendo essa sua vida, inclusive de carreira mesmo, essa exposição? Você é uma pessoa que agora é reconhecida na rua. Sim. Como está sendo essa mudança para você? Legal, essa pergunta é legal porque quando eu era criança, acho que toda criança tem curiosidade mais do espaço, né? Assim, uma parada mais lúdica. Só que, assim, eu sou de exatas, né? Sou engenheiro e tal, e eu vi uma impossibilidade muito grande de tipo, sonhar com isso, sonhar em ser astronauta e tal, aquela coisa que no Brasil você não vê foguetes, a base de Alcântara está lá em Manaus, e mesmo assim, enfim, várias questões. Então eu fui para a linha mais segura, né? De estudar, fazer faculdade, entrar no trainee, etc. Né? Poxa, até então eu fui bem sucedido na minha carreira e deixei de lado isso. Então, assim, qual que era a minha curiosidade atual, assim, antes dessa viagem espacial? Era demais do SpaceX, pelos feitos do Elon Musk, como um negócio. Né? Assim, poxa, olha o que o cara tá fazendo, como que o cara tá pensando, o cara tá pensando lá na frente e tal, aquela coisa que me fascinava, assim como o Steve Jobs fez com a Apple, por exemplo. E nisso, lógico que assim, poxa, olha o Starship. Então, eu estava pesquisando sobre inovação dentro do meio espacial, mas não como uma engenharia aeroespacial, como astronomia. Não, eu não sou esse cara. Né? Mas, então, a partir do momento que eu tive esse contato com isso, e eu vi a possibilidade, e não só a possibilidade que eu falei, que eu imagino que várias pessoas irão aqui, que vai ser muito mais normal, mas também, assim, como que é fascinante e como que a gente tem uma oportunidade maior do que a história de desenvolver isso de forma prática, né? Então, para mim era extremamente impossível algum brasileiro ir para o espaço agora, quanto mais eu. Então, assim, muda uma chave na minha cabeça, né? Ver isso de cima, ver que de fato é real. É difícil? Muito difícil. Mas é impossível? Não é impossível. E eu, como engenheiro, né, como cara gestor de projetos, qual que foi a virada na minha carreira? Eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Eu não estou na vibe de ser famoso, de ser influencer, mas eu quero muito poder influenciar as pessoas que eu tenho chance de influenciar, que é possível. Desde que a gente consiga, em comunidade, conversar melhor, deixar de lado um pouco as barreiras pequenas, se a Terra é plana ou não é, a polarização que a gente está imerso e tal. Acho que, cara, vamos deixar isso de lado e vamos focar nos objetivos maiores, vamos construir isso de uma forma mais concreta. Então, eu tomei essa decisão, falei assim, eu vou virar essa página e eu quero estar imerso, né, respondendo a sua pergunta, conectando, estou conhecendo mais pessoas, tanto dentro da tecnologia, quanto dentro também de assuntos espaciais. Pô, conheci o Sergião lá, quero conversar com ele mais ainda, para justamente ser um agente de transformação de forma disruptiva aqui no Brasil. Esse é o meu maior sonho hoje. Que outras pessoas possam ir, que várias pessoas possam ir, e que eu possa voltar também. Mais longe agora. Então, hoje minha carreira tá, né, assim, vai ser bem voltada à gestão de projetos de tecnologia. Em cima disso, estou chamando demais a CSA, que foi a empresa que me patrocinou, né, a minha ida para vir para cá, porque a NASA, nos anos 50, ela recuperou, é lógico que tinha o contexto de Guerra Fria contra a Rússia e tal. Corrida espacial, mas ela recuperou um senso patriota ali nos americanos, né? E eu vejo que esse New Space, junto com essa nova geração, e a CSA, que já fez um feito histórico aqui no Brasil, sem querer, né? A gente pode reacender essa chama de esperança no brasileiro e ser reconhecido por temas relevantes também, né? Isso é muito importante. E quando tiver a lista lá do pessoal que vai para Marte, seu nominho vai estar lá? Ainda não, porque você não consegue voltar, né? Isso eu não tenho essa vontade de ficar lá pra sempre. Não. Assim, se voltasse, Se fosse dar um rolê? Se fosse dar um rolê, meu nome era o primeiro da lista. Agora, do jeito que o programa é hoje, não volta. E aí já é uma parada mais, assim, poxa, eu sou muito família. Eu não quis mudar para São Paulo ainda, entendeu? Porque minha família tá ali, né, e tal. Aí é um pouco mais do meu perfil, né? Mas não, agora eu não iria. Mas o dia que voltar, eu sou o primeiro da lista, com certeza. Agora, como a pessoa pode te encontrar? Como que eles podem entrar em contato com você? Fala lá pro pessoal os seus contatos. Pessoal, pode, né, deixa o meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, é Espanha com H Espanha, Victor. Pode me seguir lá, assim, acho que é a rede que eu tô mais ativo hoje, tentando movimentar ao máximo lá. Tem meu canal do YouTube também, que eu postei um vídeo só até agora, né? Não tenho pretensão de ficar movimentando, porque eu queria mais compartilhar a experiência, né? Fiz um react lá do interior da cápsula e tal, a galera pode ver.
Mas, assim, o foco é o meu Instagram. Através do meu Instagram você vai conseguir conhecer outras redes. E também nós vamos, eu com a equipe, a gente está desenvolvendo uma palestra super legal para contar essa história também em alguns lugares, né? Então a ideia é rodar também. No mês que vem a gente vai estar no Nordeste, vamos contar essa história. Estou escrevendo um livro, então assim, minha cabeça está a 1000 por hora. Eu sou cara de desembolar muita coisa e tal. Estou até ansioso por tanta coisa que eu quero fazer. Mas o foco é esse, a gente juntar essas forças para voar junto, né? Essa que é a ideia. Valeu demais, e parabéns aí por tudo que você está conseguindo, pela exposição. E aí, quer sugerir algum tema aqui pro canal, algum novo convidado? Só deixar nos comentários e até a próxima. Valeu.